Boa noite, igreja. Hoje, mais uma quarta-feira, estamos aqui em torno da palavra para juntos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Toda quarta-feira nós nos reunimos aqui e estamos falando nas últimas quartas-feiras sobre a oração. Hoje eu quero tratar de um assunto um pouco diferente, até porque nesta semana nós vamos comemorar, vamos celebrar a Páscoa. E nada mais importante então de pensar sobre isso, a fim de que a nossa comemoração tenha como um foco principal. Nós podemos celebrar ao Senhor Jesus Cristo. Mas como celebrar algo que a gente não entende? Como celebrar algo que a gente não sabe muito bem? Por exemplo, você sabe o que significa Páscoa? E aí algumas pessoas dizem, sim, é a passagem, significa passagem. Ok, né? E a gente logo vai pensar sobre o povo que estava no Egito, que estava escravo, sai daquele lugar e vai para a liberdade. Então, consideramos isso como passagem. E com referência ao Senhor Jesus Cristo, pensamos, estávamos mortos para o pecado e agora estamos livres em Jesus Cristo. Então, estamos falando dessa passagem. Mas essa passagem que se refere à Páscoa é mais do que só sair de um lugar e ir para o outro. É um estado em que estávamos para um outro estado. Então, um estado em que nós estávamos descobertos. Então, essa passagem também não é só sair de um lugar e ir para o outro, mas é um passar por cima, que significa, em outra palavra, que eu estava numa condição descoberta e eu precisava estar coberto. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender melhor, vamos lá então para Gênesis. Então, o primeiro casal, o Senhor coloca esse casal lá no jardim e ali ele dá então total liberdade para eles, mas ele faz algumas restrições. Mas você sabe como é que é o homem, né? E aí um dia, capítulo 3, um dia a mulher está lá no jardim, tem uma conversa com a serpente que de alguma forma leva ela, induz, faz ela pensar, acho que seria bom. No capítulo 3, no verso 6, a mulher, ela viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E aí ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, verso 7, os olhos dos dois se abrem, e eles percebem que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. E naquele dia, então, quando chega ao final da tarde, Deus vai passando e pergunta para o homem, onde que você está? No verso 10, o homem respondeu, eu ouvi a tua voz quando o Senhor estava passando pelo jardim. Eu fiquei com medo porque estava nu, por isso eu me escondi. Aí Deus perguntou, e quem é que foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? Neste momento, isso é importante entender, que quando eles desobedecem a Deus, quando então eles infligem essa restrição que Deus faz, eles percebem que eles estão nus. E ele tem vergonha de se apresentar diante de Deus. Por quê? Porque naquele momento ele se sente inadequado. A sua condição é de nudez, ou seja, é de total exposição. E ele não quer se ver. O que ele faz? Ele e a mulher, eles dão um jeito. Os jeitos que a gente dá. Ele vai lá, pega as folhas, tenta cobrir, mas não está dando conta. Então, Deus vem para ele e fala assim, o que está acontecendo? E eles têm vergonha de aparecer diante de Deus. E o que o Senhor faz com essa nudez? O que o Senhor faz quando eles percebem inadequados? Quando eles têm vergonha de se apresentar diante de Deus? Quando então eles erram? Quando então eles desobedecem a Deus? Nesse momento, na história bíblica, a primeira vez que então há um sacrifício, e o sacrifício de um animal. Isso significa que naquele momento, sangue. Um animal é sacrificado para que então eles pudessem ter cobertura da sua nudez, da sua condição. Eles estavam inadequados diante de Deus. Então foi necessário que
um animal fosse sacrificado. Então entendem que nós não estamos falando só de uma passagem, mas nós estamos falando de que alguém que não estava inadequado precisava de uma cobertura para se apresentar adequado. Então a história começa desta forma. É importante que a gente entenda isso, porque quando o homem então que é fraco, que não se garante, que não tem condições de dar conta, ele precisa então de que o animal seja sacrificado para que ele seja coberto. E isso o homem não poderia fazer, Deus faz. Então tem certas condições em que nós estamos, e isto é a primeira marca que eu gostaria que você percebesse nessa história da Páscoa, é que o homem vai se tornando inadequado, sem condições, fraco, sem garantias. E a garantia que nós temos é a garantia de Deus. Então Deus vai lá, então, e sacrifica um animal e pega a pele desse animal e cobre o homem e a mulher. Ele que estava inadequado passa então a se apresentar de forma adequada diante de Deus devido à sua nudez, mas foi necessário a morte, foi necessário o sangue, foi necessário o sacrifício. Para a gente compreender então um pouquinho melhor, eu quero seguir. Vamos lá agora para Êxodo. Aquela história bem conhecida, e a gente vai ver a história a partir do capítulo 7 de Êxodo, quando então o povo do Egito, o povo que estava no Egito, está sofrendo muito. E Deus vai ter uma conversa com Moisés. No capítulo 7, Deus vai falar com Moisés. E Deus fala para ele assim: olha, eu estou ouvindo o meu povo que está reclamando muito, que está sofrendo. Eu estou ouvindo o que eles estão dizendo. E eu não estou mais suportando o sofrimento deles. Então eu vou providenciar para que eles sejam livrados desse mal. E aí então Deus envia Moisés até lá. Moisés e Arão, vão lá, vão falar então com o rei do Egito. E nesse momento começam as pragas, são 10 pragas, lembra? 10 pragas. Primeiro a água que vira em sangue, depois no capítulo 8 as rãs, depois os piolhos. No capítulo 9, nós temos a morte dos animais, os tumores, a chuva de pedras, os gafanhotos, a escuridão e, por final, então, a morte dos primogênitos. E nesse momento, então, já no capítulo 12, nós vamos ler que Moisés manda chamar, no verso 21, manda chamar todos os líderes e passa a instrução conforme Deus havia orientado. E ele diz o seguinte: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de sopo e o molhem no sangue que estiver na bacia e passem nos batentes dos lados de cima da porta das suas casas. E que ninguém saia de casa durante a noite. E quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas casas para matá-los. Então o anjo passa, ele passa por cima, porque naquelas casas há cobertura, e a cobertura que aconteceu por meio do sangue. O que eu estou querendo dizer é que o homem não tinha condição de dar suporte para a sua liberdade. Somente Deus poderia fazer. E novamente teve um sacrifício. Então, não é só sair dali, mas é estar em condições de sair dali. É estar inadequado porque está escravo, porque não tem força, porque não dá conta de si, mas precisar de um sacrifício para que o anjo, então, quando ele passasse pelas casas, ele passasse por cima. E aquelas casas tinham uma cobertura que foi dada a condição através do sangue, mais uma vez, um animal. E nós estamos, então,
compreendendo essa história, que o Senhor, através do seu poder, da sua graça, de um sacrifício, olha, vai acontecer isso em Gênesis, aconteceu isso em Gênesis, vai acontecer isso também em Êxodo, foi o que aconteceu, e agora a gente está caminhando já para o Evangelho, para os Evangelhos, para compreender isso. Então, em toda a história, foi necessário um sacrifício. E preparando o homem, então, para que ele pudesse sair dessa condição de sem condições, inadequação, diante de Deus, diante de si mesmo, não podendo dar condições, houve um sacrifício. Para quê? Para que ele saísse dessa condição de pecado, essa condição de pequeno, essa condição de inadequação para uma condição de adequação que foi feita por Deus. Então, talvez a grande lição que eu traga hoje para vocês é que nós vamos ver na história bíblica que o homem sempre se apresenta inadequado diante de Deus, que no Egito o homem também vai estar inadequado, ele precisa mais do que a sua própria força, mais do que a sua própria vontade. E aí então, através desse sacrifício, o homem recebe liberdade. Através desse sacrifício, então, ele se encontra adequado. Através desse sacrifício, então, ele ruma para a sua liberdade. Mas o homem vai se perdendo, na história, e nós vamos ver, através dos outros textos, o que foi acontecendo com esse povo. Que sempre Deus supriu, sempre Deus trouxe uma saída, e eu acho que é isso que o Senhor vai fazendo com toda a história bíblica, até chegar ao Senhor Jesus Cristo. E quando então nós iniciamos o Evangelho, nós temos João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, um cordeiro vivo é só um animal, mas um cordeiro morto pode tirar o pecado do mundo. Portanto, eu quero te convidar a não pensar mais sobre as suas condições, a não pensar mais sobre você dar conta de si mesmo, porque nós estamos vendo em toda a história bíblica que o homem não consegue dar conta de si. E por isso o Senhor vai providenciando um sacrifício para que o homem se encontre em uma condição adequada. E nós estamos vendo com Adão, com Eva, essa condição que foi necessário então a morte de um animal, um sacrifício. Nós vamos ver no Egito, em Êxodo, o homem também precisando da morte de animais para ter a cobertura quando o anjo passar, a fim de que eles pudessem então sair dessa condição de escravos para uma condição de liberdade. E como é que eles conseguiram isso? Conseguiram através de Deus. Então não pense que a história até o Senhor Jesus Cristo foi leve, foi suave. O Senhor está toda hora providenciando coisas, providenciando animal, providenciando sacrifício para que o homem seja liberto. E quando então chegamos nos evangelhos, e João começa a apresentar esse caminho, porque é ele que vai apresentar esse caminho, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, não podemos mais celebrar a nossa Páscoa como se fosse só um momento, como se fosse só uma tarde de domingo, ou como se fosse só uma bela refeição. Ou, como naturalmente a gente tem feito, só uma troca de ovos de chocolate. Não. A Páscoa é muito mais. A Páscoa significa que nós não estávamos em condições e que o Senhor então nos deu essa passagem, que o Senhor então supriu, que o Senhor então se dedicou e que fez por nós aquilo que nós mesmos não tínhamos condições. Portanto, eu quero te convidar a uma viagem, a um pensamento, a uma reflexão desde o início então do texto bíblico até os nossos dias sobre a Páscoa.
Vem comigo, vem compreender isto e vem então verdadeiramente celebrar a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi através do seu sacrifício que você e que eu fomos libertos. Saímos dessa condição de escravos do pecado para libertos no Senhor, de morte para a vida em abundância. E hoje, talvez a grande lição que nós podemos tirar do texto bíblico é que alguém morreu para cobrir a inadequação que nós, eu e você, tínhamos. Para quê? Para que a gente então pudesse se apresentar diante do Pai em dignidade. E que Deus seja louvado e que você comece a pensar um pouco mais. Chega de celebrar a Páscoa. Chega de celebrar esse momento tão importante para os cristãos, como se não fosse nada. Nós recebemos a grande liberdade que temos. Portanto, siga aqui comigo nos próximos dias, então, vamos estar refletindo um pouco mais. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, para a gente fechar esse grande momento de celebração ao Senhor. Que Deus te abençoe.